Estamos de volta com o Religar. Hoje eu recebo o Lucas Gontijo. Ele é professor na Faculdade Mineira de Direito, da PUC Minas. Nós estamos conversando sobre as ocupações na região do Isidoro, em Belo Horizonte. Sobre a questão da propriedade, né? A quem pertence aquele terreno? Olha, Flávio, a primeira questão é que, mesmo que tenha um dono formal, nós temos que levar muito em conta hoje a função social da propriedade, prevista na Constituição. Então, por exemplo, hoje a propriedade não é mais um direito sagrado, intocável. Mas, de toda sorte, ali a região do Isidoro, ela tem vários problemas ali de afirmação dessa propriedade pacífica. Porque se trata, na verdade, de uma concessão do Estado à família Werneck, para a manutenção de um hospital, um sanatório. Esse sanatório, ele já foi fechado nos anos 40, a concessão foi dada em 1914. Então, há uma discussão sobre se essa terra foi dada a título definitivo, ou se isso dependia da manutenção do sanatório. O sanatório está fechado, então essa família não teria mais direito a esse território. Então, isso tudo tem que ser discutido também, né? Então, é uma das questões sobre quem são os legítimos donos desse território. Então, há uma dúvida. Há uma dúvida que precisa ser sanada e precisa ser esclarecida. No entanto, o Judiciário já se manifestou favorável à reintegração de posse. Exato. E com base em quê, então? Se há uma dúvida em relação à real propriedade? O fato, hoje, como vivemos uma sociedade democrática, vivemos um Estado democrático de direito, não significa que o Judiciário, ao se pronunciar, nós temos que abaixar a cabeça. Nós temos direito a resistir ideologicamente às posições do nosso Judiciário. A discussão não está terminada, ainda há recursos a colocar. No momento, pela decisão do Tribunal de Justiça, a reintegração deve ser feita. Mas vários professores da PUC Minas, inclusive do programa de doutorado da PUC Minas, como o professor José Luiz Quadros, deram pareceres mostrando uma série de problemas na tese adotada pelo nosso Poder Judiciário. Então, a tese central é que, dentro do nosso sistema jurídico, há direitos que devem prevalecer sobre outros. Então, o direito à dignidade humana é um direito hierarquicamente superior ao direito de propriedade. Então, dentro de um sistema, é preciso perceber que os direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à dignidade, o direito à moradia, o direito à segurança, o direito que é dado às crianças, ele não pode ser posto de lado em função do antigo direito da propriedade, que configura um outro tempo da nossa história. Então, a tese, por exemplo, de vários dos advogados que estão envolvidos, é que nós não podemos ceder a essa decisão do Judiciário e precisamos levar isso até as últimas instâncias, lutando pelo direito que acreditamos. Nós, todos cidadãos, como cidadãos, temos o direito de lutar pelo aquilo que acreditamos e pelo aquilo que achamos que é o direito, né? A sociedade tem sido muito mal informada sobre essa ocupação, outras ocupações. Em geral, há uma tendência à criminalização dos movimentos sociais. Exatamente. No país, né? Você que acompanha ali de perto, como outros colegas aqui da PUC Minas, também do Centro Universitário Isabela Hendricks, né, da UNA, Centro Universitário também, o que é que vocês veem? Afinal, o perfil, né, tem a ver com essa onda de criminalização, que às vezes até é alimentada por setores da mídia? Flávio, isso é uma das questões mais graves à democracia no Brasil. Tradicionalmente, o nosso país criminaliza os movimentos sociais, ou qualquer grupo social que se organiza, ele é criminalizado na mídia como se tratasse de pessoas perigosas e que estariam pondo a segurança ou os direitos das pessoas em risco. No caso das famílias que estão vivendo em ocupação, são famílias que estão lutando pelo legítimo direito de ter um teto. E se eu, por exemplo, tivesse criança em casa e não tivesse uma casa, eu lutaria por esse direito com todas as minhas forças. Porque antes de qualquer coisa, eu preciso dar um espaço para minha família dormir.
né? Um espaço que seja seguro a eles. Então, a causa é muito nobre. Agora, tem sido noticiado coisas assim esporádicas e também sem nenhuma lastro real de que há um morador lá que tem 4 carros, outros que são pessoas que vêm de outros municípios e que marcam um território. É possível que uma ou outra pessoa, de fato, tenha feito isso. Mas o que nós podemos afirmar a partir dos levantamentos que temos feito e com um lastro científico é que, na verdade, é uma grande população famélica, miserável, extremamente carente e sem opção, que foi empurrada pelo nosso sistema econômico a essa situação. Então, antes de mais nada, eu acho que nós temos que pensar, como cidadãos, em como nós devemos acolher essas famílias de forma a possibilitar uma vida digna. Porque, veja só, por exemplo, a maior parte da população ali são crianças. Se essas crianças forem tratadas como bandidos, né, nós estaremos propiciando que se tornem, de fato, bandidos. Então, a hostilização dos moradores ao redor e de certa forma, o que foi vinculado na mídia maciçamente, que se trata de pessoas, né, criminosas, né, fascínoras, como até foi publicado, isso é muito perigoso. Então, por exemplo, no nosso país, a gente ainda tem um ranço muito conservador, que entende que qualquer luta por direito social seria uma luta de comunistas, ou seria uma luta para tirar aquilo que as pessoas legitimamente têm, que seria a sua propriedade. Sim. Então, o desafio, eu acho, principal é conseguirmos construir uma nação onde que a justiça seja uma meta de todos, né? Qual é o papel, nós falamos em universidade, falando da PUC-Minas, você mencionou a pastoral da PUC-Minas, né, atuando, né, junto do grupo da arquitetura, do pessoal do direito, da universidade. Especificamente, qual tem sido a posição da Igreja Católica, da Arquidiocese de Belo Horizonte, frente a essa realidade? Flávio, eu acredito que o que realmente impediu um massacre, porque se a polícia tivesse feito a reintegração como que a prefeitura queria que fosse feita, nós teríamos uma tragédia humana. Porque as famílias que estão lá, elas estão decididas a resistir, elas não têm para onde ir. E elas vão lutar pelas casinhas que elas construíram com a própria vida. Então, por mais que se dissesse que deveria assistente social e coisas assim para acompanhar a desocupação teria que ser feita pela polícia. E a desocupação feita por policiais ia dar realmente um contorno muito perigoso àquela situação. E, inclusive, eu acredito que haveria mortes, porque a população está decidida a reagir. Então, a posição da Igreja Católica nesse momento de se opor à reintegração da forma que ela estaria acontecendo, exigindo então que haja um plano para que essas famílias sejam levadas para algum lugar dentro dos direitos, eu acho que foi exatamente o que conseguiu segurar essa catástrofe. E o que eu sinto pela pastoral é que a missão da Pontifícia Universidade Católica, ela está muito baseada nessa posição cristã, da solidariedade e da justiça. A prefeitura teve que entender que nós temos um reitor, que acontece desse reitor ser um bispo, né? E a posição da Igreja Católica foi exatamente essa, pela defesa dos direitos humanos, pelo diálogo, pedindo à prefeitura que se estabeleça, então, uma negociação com essas famílias e não propriamente a entrada de policiais ali dentro para fazer a desocupação à força. Sim. E eu acho que foi isso que segurou. Eu sinto que a entrada da igreja nesse conflito salvou muitas vidas. Lucas, eu agradeço muito, não só pelo seu trabalho, com o qual me solidarizo, e agradeço muito a sua participação aqui no Religare. É um prazer. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para conhecer os nossos cursos, as nossas atividades, você pode acessar nossa página na internet, que fica no endereço www.pucminas.br.
religare.org.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.